Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Gloob, da Grande Loja Unida do Brasil. E hoje iremos ter um convidado especial, um líder, delegado regional da Zona Norte. Maçonaria, igualdade, fraternidade e liberdade, pilares que sustentam nossa sublime instituição há milhares e milhares de anos. Iremos hoje, na presença do nosso delegado regional, nosso irmão Wanderson dos Ramos. Seja muito bem-vindo, irmão, ao podcast da Gloob. Muito obrigado, Stanley, pelo convite. Agradeço bastante. Prazer é meu estar aqui falando com vocês. Eu que agradeço, irmão. Uma honra estar presente contigo nesse podcast número 36, tá? 36. Meu irmão, como que começou essa trajetória sua na maçonaria? Onde que você ouviu falar da maçonaria? Como que começou? Poderia explicar pra gente como que houve esse processo seu junto à instituição? Claro, com certeza. Na verdade, o meu primeiro contato foi na faculdade, né? Eu fiz administração. Então eu tinha um colega de grupo que ele era maçom, e toda vez que ele assinava os trabalhos de faculdade, ele colocava os 3 pontinhos, né? Certo. E eu ficava olhando, aí eu não entendia, e eu, ainda jovem, assim, vamos dizer assim, e eu perguntava para ele, falava, por que você põe 3 pontinhos? Aí ele falava, que eu sou maçom. Aí eu falava, me convida, né? Como que é lá dentro? Aí eu ficava curioso para entender. E ele nunca falava. E toda vez eu, nas brincadeiras de grupo, eu falava, fala a verdade, você toma sangue de bode, o que você faz lá dentro? E ele nunca falava nada. E aquilo foi despertando minha curiosidade. Não cheguei a ser convidado em nenhum momento por ele. Acabei a faculdade e ao mesmo tempo foi, essa questão da curiosidade foi por anos. Então, desde a faculdade até o dia que eu tive mesmo realmente o convite, né? Bacana, legal. No caso, então, ele não te convidou, você teve essa curiosidade de querer saber o que é maçonaria, e ele nem falava nada pra você, não falava sobre o bode. O pessoal tem bastante essa dúvida em relação a sacrificar, né? O primogênito, que a gente já explicou diversas vezes aqui para desmistificar um pouco em relação a isso, que não existe nada disso, esse mito de falar que nós adoramos, ao inimigo, a palavra mais correta no português, o diabo, uma imagem, que seja maligna, algo do tipo, que não existe dentro da maçonaria. Isso é um misticismo que rola em torno da maçonaria. Mas de forma alguma ele não explicou, não chegou a explicar isso para você, ou foi bem superficial, vamos dizer assim? De forma alguma. Não explicava nada para você? Não sabia nada, esse mudava maçom? de assunto e vida que seguia ali na faculdade, sabe? E aí, claro, você também não vai ficar, incomodando a pessoa, perguntando. Se ele não queria falar, foi passando os 4 anos de faculdade e em nenhum momento ele comentou, E o convite veio anos depois. Então, certo. Meu irmão ali morava junto com a minha cunhada já há muitos anos. Certo. E aí ele realizou ali o casamento de forma formal. E nesse dia do casamento eu conheci a cunhada dele. A cunhada dele, uma pessoa espírita, que a gente sempre conversa sobre isso. Então é algo que eu gosto bastante também, do espiritismo. E aí, sentado, conversando com ela, ela falou, você tem um perfil de maçom. Aí eu falei, sério mesmo? Ela falou, não, tô falando sério. Eu trabalho com maçom, é meu sócio, e eu vou indicar você. Aí eu falei, tá bom, mas como que é isso? Como certo. Que é lá dentro? O que eles fazem? Ela falou, eu não sei. Eu trabalho com ele há anos, mas eu não posso te dizer nada, porque eu também não sei, ele não me fala nada. Mas eu posso te indicar. Você aceita? Aí eu falei, claro, gostaria de conhecer. Então o convite formal mesmo foi no dia, que o meu irmão estava ali formalizando o casamento dele, numa festa ali, a gente batendo um papo informal. Certo. Ela acabou mencionando isso. E aí, no outro dia, um maçom me ligou e falou, olha, a Ana Paula te indicou aqui. Ela falou com ele, mas ela não pertence à instituição nem nada, Não pertence. Sim, certo. E não pertence, falou, ela te indicou, mas
a gente queria, né, te entender um pouco melhor, te conhecer um pouco mais. Então, se ela indicou que é uma pessoa do bem, que a gente já conhece há anos, né, a gente gostaria de verificar se você quer fazer uma entrevista com a gente. E eu aceitei. Aí você foi até a loja, fazer entrevista, fez todo esse processo aí, né? Para poder ingressar, né, em meio à sindicância, tudo, a investigação, né, para ver se você aceita na instituição. E quanto tempo você está na maçonaria? Olha, vai fazer agora, já é o quarto ano que eu tô na maçonaria. Então, desde, né, daquele momento, eu fui crescendo ali, né, fui atingindo outros níveis dentro da maçonaria. Então, na verdade, desde de fevereiro de 22. Nossa, que eu tô lá. Faz um tempo já, então. Já tem um tempinho já dentro da instituição. Bacana. E dentro dessa indicação, teve algum momento que você se sentiu um pouco de dificuldade para poder entrar em meio a esse processo? Você falou assim, eu acho que não vou conseguir. Ou aconteceu algum momento assim? Sim. Ou foi tranquilo para você? Sim. Assim, a potência que eu estava não levava até uma loja, né? Então você fazia uma entrevista ou pessoal, né? Marcava um café ali com o entrevistador. Ah, tá. Então você não chegou nem a entrar no templo, então, fazer a entrevista? Não sabia como era. Nossa. Eu nunca entrei. Era aquele bate-papo básico mesmo, né? Para entender suas intenções ali, falar o básico da maçonaria mesmo, né? E claro, ao mesmo tempo tem a questão de investigação social ali. Eu nunca tive receio disso. Sim. Mas você fica pensando, né? Fala, pô, não sei se eles vão perguntar para os vizinhos, algo do tipo, né? Vão até minha empresa, enfim, como que será que é essa investigação? Você, quando está de fora, você não tem visão nenhuma. Você não sabe, claro. Porque quem está dentro também não te fala. Então, você fica mesmo com esse pensamento, né? Tipo, como que é? O que vai acontecer daqui para frente? Certo. Então você, de certa forma, né? Vamos dizer assim, foi meio que, como posso dizer, não foi fácil, né, essa entrada sua. Teve alguns procedimentos, né? Eu, pelo menos, quando eu estava venerando, né, o poder da venerância da minha loja, isso para deixar até específico para alguns irmãos que estão nos assistindo e o pessoal também em casa, é que existe vários tipos de processos de sindicância. E cada loja tem a sua particularidade também e potências, né, que são, no caso, essa administração. Pelo menos na minha gestão, quando eu era venerável mestre, a gente tinha colocado essas visitas esporádicas dentro dos candidatos que eram indicados para a loja. Então, eu, inclusive, mando até um tríplice fraternal abraço para o irmão Luciano, que foi meu companheiro por muito tempo, indo na casa, né, o Luciano Pereira, o grau 33 do Arco Real. Ele foi várias vezes comigo na casa de candidatos para poder fazer entrevista, conhecer a cunhada, que é a esposa do candidato que vai ser, né? Tô explicando pro pessoal poder entender em casa, né? O que é cunhado. A gente fala cunhado, às vezes não sabe o que é cunhada, né? E a gente fez vários tipos de trabalho assim pra gente poder saber quem é que está entrando na nossa loja. A nossa loja é basicamente como se fosse uma casa, sempre costumo falar isso. Você não vai colocar qualquer pessoa na sua casa, né, irmão? É verdade. Então, você colocar uma pessoa na sua casa, você tem que saber quem é ela. E aí você, por meio dessa investigação social, né, e você acaba tendo essa possibilidade de você ir lá visitar e aí, né, saber quem é a pessoa que está podendo entrar dentro da loja. Mas foi muito bom, legal, irmão, essa trajetória sua, né, dentro desse início seu, né, relacionado à entrada na loja. O irmão é casado atualmente? Sou casado, então para você, né, e quem está nos assistindo, me conhecer um pouco mais, né? Sou Wanderson, hoje eu tenho 49 anos. Bacana. Sou casado, né, com a Fabiana Helena, hoje ela trabalha na área comercial. Tenho um filho já de 17 anos. Mas então falta um ano só aí pra entrar, hein? O Léo já marcou a iniciação. Já tem iniciação, o Léo? Ele falou, quando você faz aniversário? Ele falou 20 de agosto. Ele falou, 24 é sábado, então já tá marcado só, Vini, sua iniciação. E aí eu falei pro meu filho, você que escolhe, se você quiser ser maçom, seguir, né, o seu pai. Já viu que você já praticamente fez a entrevista com o Léo. Aí tá vendo, né, Vini? Então você já fica esperto, né?
Porque senão o Léo vai puxar ele pra loja dele, entendeu? Puxa pra sua loja aí, aproveita. Tá vendo? O Léo já tá de olho já no obreiro novo. O Léo não perde tempo não. Excelente. E a cunhada, como que ela lidou com a situação em relação ao seu processo de iniciação? Vou ser bem sincero pra vocês, Tano. Ela falou assim, amor, acha a Arca da Aliança. Porque tá escondida em algum lugar. Você vai virar maçom, você vai achar, você vai procurar, traz ela para nós, né? Ela falou brincando de uma maneira, porque a gente sempre gostou, né, de assistir muitas essa questão mesmo de alienígenas do passado, enfim. Sim, bacana. Então, History Channel, né? É isso. History Channel. E ela sempre me apoiou, né, nessa questão, né, de eu fazer escolhas, eu sempre conversei antes, né? Porque, querendo ou não, a gente está junto há 18 anos. Então, assim, eu não posso fazer algo que ela não saiba, né? Ela tem que me apoiar, porque não adianta fazer escondido ou fazer algo que ela não goste, aí vai gerar um conflito no relacionamento, né? E isso não é bacana. Eu acho que, assim, claro, tem um momento que o homem, ele convence a mulher, algo do tipo, e tem coisa que a mulher também convence o homem, e a gente aceita, abre mão para aquilo acontecer, né? Ou para você ou para a pessoa. Mas a questão da maçonaria, eu vi que foi assim, ela me apoiou muito, sabe? Desde o começo. Inclusive, ela já falou em loja isso, né? Ela já falou em loja, já observei, já dentro da sessão pública, né, que a gente teve esses meses, a gente teve essa oportunidade de conhecer diversas cunhadas e ela, inclusive, compartilhou essas mudanças que há dentro de nós e poder fazer parte da instituição. E... Irmão, ao longo dessa caminhada sua, que você teve dentro da maçonaria, teve algum momento marcante que te marcou? Teve, eu acho que já na iniciação, né? Porque na iniciação é aquela coisa de você não saber o que vai acontecer com você. Então você vai até o local e lá você aguarda a ritualística acontecer, né? E naquele dia da ritualística eu acabei cortando o pé, né? E esse corte no pé fez com que sangrasse muito. Nossa. E eu fiquei assim, um bom tempo com o pé sangrando. E aquilo foi escorrendo, né? Quando as pessoas perceberam que eu estava sangrando, aí claro, né? Foi feito um curativo, né? Foi feito ali um atendimento, né? Um atendimento, mas para mim foi marcante porque eu não sabia realmente se eu tinha estragado ali, né? A questão ali do momento, sabe? Certo. Antes de mais nada, isso foi uma fatalidade que pode ter ocorrido, né, irmão? Porque isso não faz parte, né, vamos dizer assim, né, dos nossos usos e costumes, né? Sempre como a gente sempre prega, né, em meio às lojas, em meio também aos canais, né, oficiais da maçonaria, de que a maçonaria ela trabalha mais no nosso interior, utilizando de símbolos, ferramentas alegóricas para o nosso próprio aperfeiçoamento, né? Então, não é algo físico. É algo mais psicológico, vamos dizer assim, né? Então, isso... Mas o que foi mais marcante na sua vida, que eu utilizo assim como algo positivo? Positivo, eu acredito que tenha sido o aprendizado mesmo em loja, né? Certo. Porque quando você é uma pessoa profana, quando você vem de fora, você não tem os conhecimentos corretos, necessários. E quando você está numa loja, você também se depara com outras pessoas também que estão ali para se desenvolver como pessoas também, né? Então, isso faz com que você troque experiências. E essa troca de experiência também é muito importante para o seu desenvolvimento, porque você percebe que não é só você que passou por aquilo, né? Você que tem aquele sentimento, né? E você também muitas vezes pode ajudar uma outra pessoa ali, porque você já, né, teve aquela vivência. Então eu acho que essa troca de conhecimento, esse aprendizado, ele é muito gratificante. Sim, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Eu vi que a iniciação ela foi extremamente importante para você, né? A iniciação é importante para todos, mas cada degrau que nós vamos galgando dentro da maçonaria, existem alguns momentos marcantes para a gente, que moldam esse nosso caráter, correto? Mas eu vejo que a iniciação para você foi extremamente importante, né? Quais são esses valores, irmão, da maçonaria que impactaram mais na sua vida? Eu acho que hoje, pensando
por já estar um tempo na maçonaria, eu acho que a questão de caridade, sabe? De fazer a caridade. Porque antes a gente, eu vou ser bem sério para você, a gente faz. Vê uma pessoa passando fome, eu já vi muitas vezes a pessoa pegando algo do lixo, fui lá, paguei uma coxinha, um café, algo do tipo. Para você, você acha que aquilo lá é o suficiente. Você fala, pô, eu ajudei. Né? Eu trabalho com RH, então muitas vezes, pô, arrumei um emprego para uma pessoa, mudei o futuro dela. Já né? ajudei, né? Fiz a caridade. Isso, então. É o suficiente. É o suficiente. Então, para mim, eu achava que aquilo já estava bom, já bastava. Né? Mas quando eu entrei na maçonaria, eu percebi que não era só aquilo. Né? Que a gente poderia ir muito além. E ajudar muitas outras pessoas, né? Então, instituições, ONGs, né? Famílias que necessitam aí, né, de alimento. Então, isso tocou em mim, sabe? Porque eu comecei a perceber que não era só em uma loja. Todas as lojas, as pessoas, elas tinham esse mesmo propósito, sabe? Sim. A maçonaria é muito interessante, né, irmão? Ela é uma instituição iniciática, como eu acabei de falar anteriormente, por meio de alegorias, sinais, progressista, filantrópica. E dentro dessa filantropia, como o irmão acabou de descrever pra gente, a gente aprende muito de como conduzir isso em meio a essas ferramentas simbólicas dentro do templo. E a gente sabe que no nosso convívio, como você acabou de falar, né, irmão, a gente tem nossos trabalhos, nossos serviços, nossa família, e acaba, às vezes, retirando um pouco de tempo. Mas dentro da maçonaria, ela nos ensina, de certa forma, né, o irmão vai concordar comigo, a gente dividir esse tempo nosso e também praticarmos a caridade. E isso é muito interessante, né, irmão? É muito interessante, porque em meio a toda essa ritualística e tudo, ela impulsiona a gente a ajudar o próximo de alguma forma. Exatamente. Né? Então, o que você fala, o que você diz, irmão, eu testifico exatamente disso. Porque realmente isso é uma coisa verídica que a gente vê dentro das lojas, né? Como o irmão mesmo descreveu. E isso impacta bastante a nossa vida pessoal, inclusive lá fora, né, irmão? Isso te enche, assim, de orgulho, de emoção, assim. Você se sente, assim, um ser completo, sabe? Você fala, poxa, eu tenho um pouquinho, eu consegui ajudar uma outra pessoa ali. Então, aquela coisa de dividir mesmo, né? Sim, sim. Um pouco que você tem ali para fazer com que a outra também tenha ali um momento, pelo menos, de alegria, né? Certo. Irmão, deixa eu voltar um pouquinho na sua iniciação, claro. Né? Que eu quero fazer uma pergunta para você muito interessante. O pessoal sempre costuma falar que você vai se tornar maçom, né? Quando o pessoal fala de maçonaria, vai ficar rico. Ou vai ter riqueza, vai ter um balde de dinheiro, ou que vão depositar um dinheiro na sua conta, ou você vai fazer parte dos Illuminatis, aquele grupo secreto, vai ter acesso a redes que nunca ouviu na sua vida. Você tinha mais ou menos isso quando você ia ser iniciado? Você tinha mais ou menos uma ideia de que realmente isso ia acontecer, ou não? Com certeza. Tinha isso também? Com certeza, não vou falar que... Não é que eu vou estar mentindo, né? Sim, o que eu pensava? Eu imaginava que assim, que você entrava na maçonaria e aí depois de um tempo cada um dava um pouquinho da sua riqueza, aí eles dividiam, sabe? E aí todo mundo ficava bem de situação, né? Porque desde que eu era pequeno, né, sempre falavam assim, todo maçom é rico, né? Todo mundo fala isso. Não é isso? Todo maçom é rico, é bem de vida. E quando te convidam para a maçonaria, você fala, pô, agora eu vou melhorar de vida, né? De alguma forma eu vou conseguir estar melhor, né, financeiramente. Então, sim, passou sim pela minha cabeça. Vamos aproveitar a oportunidade, né, irmão, para deixar aqui para o pessoal, tudo que está assistindo, inclusive, a gente desmistificar isso também, que isso é uma realidade que a gente está passando hoje em relação a esses certos golpes, anúncios, né, pela internet falando em relação à riqueza, que você fazendo parte da maçonaria você vai ficar rico, que você ser iniciado você vai ter uma rede de contatos extraordinária, que isso daí é golpe, tá? Isso daí são golpistas que estão se aproveitando, porque a maçonaria ela envolve esse secreto, esse segredo, porque eu vou dizer assim, a maçonaria não é secreta, ela é discreta. Porque a instituição tem CNPJ, tem local fixo, então a gente não trabalha nada de forma irregular. A maçonaria ela é regular. Só que as pessoas se aproveitam um pouco desse segredo, né, que a gente trabalha dentro da instituição, para poder manter essa tradição, para poder se aproveitar de dinheiros financeiros, de entradas,
e assim por diante, prometendo coisas absurdas, né, para a internet, né, para aquele candidato que está entrando na instituição, mas de forma mentirosa, né, irmão? Então, existe isso, é obviamente que dentro da história da maçonaria, existem muitas pessoas importantes que já passaram por ela. Presidentes dos Estados Unidos, George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, o presidente Truman, George W. Bush, e também, inclusive, no nosso Brasil. Né? Alguns atos constitucionais, como Benjamin Constant, José Bonifácio, Marechal Deodoro da Fonseca, foram maçons, inclusive os presidentes atuais, também que são do Brasil, General Mourão, fazem parte da instituição, ou fizeram parte, e Tiradentes, entre diversos outros, né? Acho que Tiradentes também era maçom, né? Tiradentes também era maçom. Então tem diversas outras pessoas importantes deste âmbito que faz com que as pessoas vejam a maçonaria dessa forma, que tem rico, né? Esse tipo de coisa. Então, desmistificar um pouco o pessoal e também tomar cuidado com esses links na internet, esses golpistas que estão se aproveitando da nossa instituição para poder galgar aí dinheiro, né? Atos financeiros, Illuminati, isso não existe. Tá bom, pessoal? Meu irmão, dentro disso, teve algum momento nessa iniciação sua, ou inclusive dentro da maçonaria, né? Como eu já tenho um tempinho dentro da instituição, que você teve alguma dificuldade e pensou em desistir? E em meio dessa desistência, como que você, como posso dizer, você superou isso? Sim, não pensei em desistir, mas tem um certo momento que às vezes te dá um desânimo, né? Porque querendo ou não, irmão, você se prepara, né, para uma loja. Você tem aquelas custas de você ir até lá, então às vezes o erro de condução, de gasolina, aí você em casa você se organiza, né, para chegar até uma loja, e muitas vezes quando você chega numa loja, os outros irmãos às vezes eles não comparecem, né, e isso é muito triste. Por quê? Porque, por exemplo, todos esses anos que eu estou na maçonaria, eu faltei 2 vezes, né? Foi uma que foi o aniversário da cunhada, que ela queria viajar, e outro do sobrinho, também aniversário. Então eu faltei porque a gente ia viajar, mas todas as outras lojas eu fui. Então assim, por quê? Porque eu sou uma pessoa comprometida, né, com o que eu acordei ali. Então eu tive 2 faltas esses anos todos, né, inclusive às vezes visito outras lojas também. Então, para mim, os outros deveriam também ter essa responsabilidade, né? Eu sei que tem a questão de trabalho, a questão pessoal, né? Acontece de tudo um pouco na vida do ser humano, né? Sim, sim. Uma vez ou outra, eu acho até comum a pessoa faltar. Mas muitos irmãos, às vezes, eles não vão com frequência. Então, quando você chega numa loja e a loja ela não se torna justa e perfeita, é triste isso, né? Então você vai uma vez, ela não se torna, vai a segunda, a terceira, aí você fala, poxa, cara, será que vale tanto sacrifício de estar lá, sabe? Então, no começo, ainda mais quando você é aprendiz, você ainda está no início de tudo, né? E aí você vê isso acontecendo, isso desanima bastante, sabe? Eu sei como que é, irmão, né? Se preparar, se vestir, arrumar a mala e arrumar o seu veículo, deixar a sua família em casa, como você acabou de falar, e meio esse sacrifício para poder estar na loja, chegar lá, tem poucos irmãos, né? Não conseguiram preencher às vezes o quórum para poder ter sessão, né? A gente sabe que realmente isso é triste. E dentro dessa sua trajetória, irmão, que você, como a gente tinha falado anteriormente, você fazia parte de uma potência, hoje você faz parte de outra potência, certo? Certo. Você já vivenciou momentos, como posso dizer, momentos importantes da sua transição. E como que você encara esses processos aí dentro da maçonaria para você? Eu acho importante, né, porque você também ganha vivência, né, e maturidade. Então, por exemplo, hoje eu estou na Gloob, né? A Gloob ela é uma grande potência, e a ritualística ela é um pouco diferente da ritualística que eu fazia em outra potência. Então, assim, não que esteja certo ou que esteja errado, né? Tudo é maçonaria, mas tem ali a forma de ser feita. E hoje eu estou tendo essa experiência de aprender, né? Do zero ali, coisas bem simples, né? Desde o grau de aprendiz,
que antes eu fazia diferente. Então, para mim, está sendo um aprendizado, né? Essa troca, essa experiência, mudança, né? essa mudança. É porque mesmo que seja a mesma ritualística, às vezes tem alguma particularidadezinha que uma ou outra acaba mudando, né, irmão? Exatamente. E aí você teve que se adaptar, isso que você quer dizer, né? Isso, exatamente. Até locais, templos, lojas, teve toda essa adaptação. Também. Mas cada mudança, né, irmão, é como algo bom, que você acaba desenvolvendo mais, obtendo mais conhecimento, várias culturas diferentes. É como se estivesse mudando de país, mudando de lugares, né? Então você acaba tendo mais instrução, diversos ritos diferentes, assim por diante. Exatamente. Né? Atualmente o irmão já participou de diversos. Hoje você faz parte da loja Estrela da Manhã, número 09, certo? É do Rito Escocês Antigo e Aceito. Isso, certo. Exatamente. Bom, e o irmão já participou de alguma outra loja, de outro rito? Eu já participei, de outro rito não. Não participou de outro rito? Só esse mesmo. Ah, perfeito, beleza. Então a gente vai ter loja no sábado agora, tá, irmão? Faço até o convite pros irmãos. Legal. Eu acho que vai ser no sábado, tá bom? Os irmãos que tiverem alguma dúvida ou algo do tipo, entre em contato conosco através das redes sociais ou do WhatsApp da Potência. Eu acho que vai ter loja no Rito Brasileiro, na Casa Verde. Se eu não me engano, se eu tiver errado, os irmãos corrijam eu, tá? Eu acho que vai ser uma sessão de iniciação. Rito Brasileiro. Rito muito munido de civismo, patriotismo. O nome já diz, né? Rito Brasileiro. Gravata bordô. A gente veio com o irmão grande secretário federal de Política e Empreendedorismo, o irmão Alex estava aqui também, foi entrevistado pela gente, do Rito Brasileiro. A gente falou um pouquinho do Ritos. Quem está nos acompanhando através dos canais pode puxar também os últimos vídeos, que a entrevista com o irmão Alex estava aqui. O irmão explicou um pouco mais sobre o ritual, a ritualística, o ritual. Mas já estendo o convite para o irmão estar presente aí nessa loja, tá? Que vai ser extraordinário. O rito é muito bonito, né? Para o irmão poder conhecer também outros ritos, que é muito importante, né? Dentro da Potência, que a Potência está em grande ascensão, né? De crescimento, né? Dentro da sua visão, irmão, hoje você está numa Potência, né? Que está crescendo, né? E uma potência que está crescendo, vamos dizer assim, né? Está em crescimento. Como que hoje o irmão entrou na Potência? O irmão foi convidado a ser delegado regional da Zona Norte, né? E como que é na prática o dia a dia de um delegado regional? Vou explicar pra gente. O delegado regional, ele está sempre próximo ali, né? Ao grão-mestrado. Então ele é o braço direito, ele é o apoio ali. Então ele faz um trabalho de visitar as lojas, né? Então, por exemplo, eu estou na Zona Norte. Então, meu papel hoje é visitar essas lojas da Zona Norte, né? Verificar como é feita a ritualística, né? Conversar ali com o soberano ali da loja, né? Ao mesmo tempo, verificar se os irmãos estão indo para a loja, né? E ajudar também a loja a crescer, né? Não só uma, mas legal, todas ali da Zona Leste, a ter mais irmãos para a gente fazer com que a Potência ela cresça também. Ou seja, então o delegado ele é a presença de um grão-mestre, vamos dizer assim, que você vai estar presente ali não só apenas para fiscalizar, mas também para poder ajudar, indicar irmãos, estar presente no coro, ajudar no meio da ritualística. Então, mas basicamente o trabalho do delegado ele é focado na zona ali que ele faz parte. Então, por exemplo, o irmão é delegado regional da Zona Norte. Isso. Então, todas as lojas que pertencem à Zona Norte ali é onde você faz essa, vamos dizer assim, no bom sentido, fiscalização, para não achar que é um no fiscal. O irmão tá indo lá para dar canetada no venerável mestre, o orador tá colocando 2 fitão, né? O irmão, a ritualística é no azul, tá todo mundo no vermelho, um tá no vermelho, outro tá no azul. Pera aí, venerável. Não é praticamente para isso. Então, o delegado vai lá para poder contribuir na ajuda na ritualística. Seria isso? Então, o delegado pode ter os cargos também dentro de loja normal. Um de cerimônia, qualquer outro cargo dentro de loja. Ele pode ter, né? Ainda mais quando falta, né, algum irmão ali, você bacana, pode contribuir, né, fazendo um cargo ali, e ao mesmo tempo você também está fazendo a sua análise ali durante a loja também. Claro, se você vê algo que esteja faltando ou que não esteja de acordo, deixa terminar a loja, você chama ali, né, o venerável e bate um papo com ele depois. Ele também vai entender ali, né, e eu acho que todo mundo é irmão, né? Então, se todo mundo é irmão, todo mundo está aqui para melhorar, né? E a gente está para acrescentar, essa é a verdade.
Sim, bacana, irmão. Quais são os seus maiores desafios na Zona Norte hoje? Vamos pegar pesado. Não, tranquilo, irmão. Eu acho que eu gosto, né, até do cargo de delegado. Eu estou há pouco tempo, né, como Sim. O irmão sabe, eu estou há pouco tempo, então vem de um pouco do que eu te falei quando eu era aprendiz, né, de quando eu ia na loja e tinha poucos irmãos. Então acho que esse papel que eu estou fazendo hoje vem de encontro com esse problema que eu já tive lá atrás. Então hoje eu não quero as lojas vazias. Eu, como delegado, eu quero trazer mais pessoas, né, pessoas de qualidade, né? Não é qualquer pessoa que será convidada ou vai entrar na maçonaria, mas a gente vai trazer pessoas para somar, né? Inclusive sábado já tem uma iniciação aí com algumas pessoas. Sábado tem iniciação? Qual que é o horário? 9 da manhã. Então dá para você ir, delegado, 9 horas da manhã na sessão da loja? Estrela da Manhã, número 09. Na qual você faz parte, né? Isso, vai ser em Santana. Seu obreiro. Essa iniciação. Bacana, tá. E aí de Santana você já vai pra Casa Verde, que vai ser a iniciação lá na Casa Verde. Olha, uma boa, viu? O dia todo na maçonaria. Imagina a cunhada como vai ficar, hein? Ela aceita, se eu avisar com antecedência não tem problema, tá? Depois eu levo ela pra jantar, ela toma a cervejinha dela, fechou. E tá tudo certo. Então tá jóia, resolveu. Tá certo, irmão. Irmão, quais são os maiores, como posso dizer, os maiores desafios seus na Zona Norte hoje? Hoje os maiores desafios é fazer com que os irmãos... E os veneráveis estão tudo vendo lá, viu? Da Zona Norte, tá tudo assistindo. Não, tranquilo. E tem um com a gente aqui, né? Tem um venerável aqui com a gente aqui, ó. O venerável tá aqui conosco. Quais são os maiores desafios? O desafio, eu acho que seria, no caso mesmo, a gente fazer as lojas crescerem mesmo, sabe? A gente ter um número bem significativo, né, de pessoas, né? Querendo ou não, viemos para a Gloob quase 90 pessoas. Nossa, né? bastante, então, bastante. Foram 90 pessoas, porém, como tem muitas lojas assim, durante a semana, não é todo mundo que tem a disponibilidade. Então, o que você precisa? De um número maior de irmãos, porque se aquela quantidade não pode ir para a loja, a outra pode, e assim vai se revezando. E também um irmão visitando a loja do outro, né? Então eu acho isso muito interessante quando, poxa, você não pode sábado, então vai terça, né? Tem outra loja quinta, tem outra loja sexta. Então eu acho que o desafio hoje é fazer com que os irmãos eles estejam em loja. Essa é a realidade, sabe? Eles saibam que o papel dele naquele dia, naquela semana, ele está presente naquela loja, sabe? Sim, como que você trabalha, irmão, para poder unir essas lojas, esses irmãos, e dentro dessa região? Você tem alguma coisa? Porque assim, eu tive um delegado, que não vou citar o nome dele aqui, mas ele vai saber que eu tô falando dele. Ele vai saber, porque foi o projeto que ele fez, né? Ele montou um grupo e colocou todos os irmãos, colocou lá, Zona Tal. Não vou falar o nome da zona porque a gente já vai, senão ele já vai saber que é ele. Então, zona asterístico, vamos colocar assim. E dentro dessa zona asterística que ele colocou todos os irmãos das regionais. Colocou todos os irmãos. Aprendizes, companheiros, mestres, e colocou lá. E aí ele começou a fazer o quê? Ele trancou o grupo para ninguém falar, só ele colocou para falar lá. E ele começou apenas a colocar informações, expediente da potência, só da regional. Não expediente da potência, né? Isso é expediente da regional. Como se fosse um grão-mestre, colocando informações, dia que vai ter, fotos e tal. Ele começou a fazer o trabalho dessa forma. Isso foi o trabalho que ele fez, né? Ele desenvolveu e o trabalho dele deu certo, né? Por muito tempo, inclusive. Para mim, foi um dos maiores delegados que eu vi até hoje na Gloob e deu um resultado. Mas a gente gostaria de saber quais são os seus projetos, qual o seu trabalho que você tem para poder desenvolver para essa regional que você trabalha, né? Em meio a todas essas dificuldades, né, de falta de obreiro, que às vezes não vai, como você falou, né, e diversos outros. Como que você... Qual é esse projeto seu? Você tem algum projeto atualmente para poder unir esses irmãos e lojas? A ideia do seu delegado é boa também, viu? Gostei também, viu? Eu só capturei que ele fez, tá? Não, muito bom. Não sei se ele tirou pelo chat GBT essa ideia, mas deu certo. Nesse momento, como assim, é o início de um trabalho, né? Então,
pouco tempo aí que eu estou no cargo. Nesse momento eu estou assim contatando mesmo os irmãos, né? Então, por exemplo, tem loja hoje, né? Então, 2 dias antes eu já chamo os irmãos ali daquela loja, falo, irmão, vamos para a loja, né? Vai ter loja, coloca seu nome na lista. No grupo geral ali também eu sempre estou cobrando os irmãos também para colocarem o nome na lista, para que eles vão. E aí, né? Aqueles que me dão satisfação, aqueles que falam, poxa, eu não consigo ir, não posso ir, eu entendo ali o momento, também não, né, cada um ali está na sua correria, mas aquele outro que não responde, eu ligo, até para entender, essa pessoa, você faz parte mesmo, faz sentido a maçonaria na vida daquela pessoa, né, porque essa pessoa já está um tempo fora ali da loja, da maçonaria, não vai, não responde, não contribui, né, não arca com seus compromissos, eu preciso entender se faz sentido para ele estar aqui ainda, né? Se ele está disposto a continuar, se ele está com algum problema pessoal. Às vezes a pessoa está com um problema pessoal e a gente não sabe, né? Eu, por exemplo, eu estou com o irmão da Zona Norte que a esposa dele está com câncer. Então, assim, começou numa parte do corpo e foi estendendo, e ele faz 2 meses que ele está afastado. E todo mundo achava que ele não estava indo, às vezes por outro motivo. E eu liguei para ele, aí foi onde ele abriu. Ele falou, Wanderson, minha esposa está com câncer, eu tô aqui full time no hospital com ela, a coisa não tá fácil, ela já tirou uma das mamas, agora tem que tirar outra. E assim, ninguém sabia. Entende? Então, o nosso papel como delegado também é esse, né? Você está próximo ali dos irmãos ali, também para entender, né? E aí você também vai conhecendo, porque dependendo do momento ou da situação, você também pode tirar uma pessoa de uma loja, colocar na outra que faz mais sentido para ele, a questão do horário, a questão às vezes da cunhada ali tem algum compromisso naquele dia, ou ele. Então, assim, hoje o meu papel como delegado é primeiro entender todo o contexto. Poxa, as suas lojas são essas, os seus desafios você já sabe são esses, agora vamos formar um plano de ação. Então vamos fazer reuniões mensais para que todos também dêem sua ideia, sua opinião, porque assim, o importante não é só cobrar, o importante é você ouvir, né? Você tem que ouvir também, porque às vezes a pessoa fala, poxa, tem loja toda semana, não fica legal para mim, poxa, esse dia, esse horário, fica complicado. Então, quando você ouve, você começa a entender o problema. Aí você fala, pô, se mais de uma pessoa falou isso, eu consigo tomar uma decisão e não perder esse irmão, né? Porque o que é mais importante, você não perder os irmãos. Porque sim. Hoje em dia você faz todo um trabalho de iniciar alguém, essa pessoa está ali na sua potência e você de repente não vê mais, você tem que entender por que você não viu mais, o que aconteceu com ela, por que ela não vai, por que ela sumiu, por que ela não dá mais satisfação, né? Eu acho que também é o papel do delegado, não só do venerável ali que fala, poxa, meu obreiro não vem na loja, mas do delegado também, de entender e às vezes até ir na casa da pessoa, como você já fez, né? Ir lá na casa da pessoa, falar, tá precisando de alguma coisa, irmão, sentar, tomar um café com ele, com a cunhada, ou chamar até na sua casa, sabe? Cada um tem a sua particularidade, né, irmão? Como você falou aí, todos nós trabalhamos, né? Cada um tem suas famílias. Isso daí como posso dizer, faz parte da vida. E às vezes até psicologicamente, emocionalmente, né? O irmão não está muito bem, e aí o irmão acaba tendo problemas em casa, ou tendo problemas no trabalho, e também, às vezes, impactar financeiramente na vida dele. E aí faz com que ele não consiga ir para a loja. São vários fatores. E isso é extremamente importante, né, irmão? Para a gente poder compreender quais são as necessidades que os irmãos ali têm, né? Do que a gente pode ajudar, em qual requisito que o irmão precisa naquele momento. Isso é muito importante, delegado, que você transmitiu pra gente. E eu vejo que a delegacia da Zona Norte está em boas mãos. O irmão com esse pensamento, tenho certeza que vai ser muito louvável para que essas lojas possam crescer, né? Saber as necessidades desses irmãos. E antes da gente continuar esse bate-papo aqui, irmão, nosso bate-papo incrível aqui, vamos para um rápido momento dos nossos colaboradores, nossos patrocinadores,
que é extremamente importante para o nosso trabalho. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores aí que sempre tornam possível esse projeto do podcast. Primeiramente ao PR Locadora, que é locação de veículos com qualidade e confiança. A RR Consultoria, que cuida do seu CNPJ com declaração de imposto de renda. E inclusive o irmão, né, que... Deixa eu só abrir aqui. O irmão da RR Consultoria de Campinas, ele cuidou do meu CNPJ, tá? Cuidou por bastante tempo aí, meu irmão. Cuidou, fechou um CNPJ, abriu outro, me explicou como que faz toda a emissão da nota fiscal, de acordo com que ele abriu o meu CNPJ, explicou na maior calma, maior gentileza. Inclusive, esse irmão cuida do CNPJ da Gloob, tá? Então, o número de telefone do irmão tá no comecinho do vídeo, quando os irmãos quiser retornar, bem no começo aparece o número ali, tá? RR Consultoria. Queremos agradecer também ao Sindicato dos Escrivãos de Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Um abraço, tríplice fraternal abraço para o nosso presidente, irmão João Xavier, sempre trabalhando em prol da categoria. A Gadu Assessoria e Consultoria, que era gestão empresarial, orientação financeira, revisão de juros. O Instituto Delta, que é do grão-mestre, do eminente grão-mestre do respeitável grão-mestre estadual do Paraná, nosso irmão Gabriel, o irmão Rodrigo, que atuou com perícia forense e trabalho técnico e essencial. É a X-Race Auto Parts, que é do nosso irmão Barros. Peças automotivas com entrega, peças automotivas de veículos leves. E a UpStations, que é o desenvolvimento de sistemas e aplicativos e soluções tecnológicas sobre medida para empresas. Inclusive também a maior patrocinadora do nosso podcast, que é a Grande Loja Unida do Brasil. E também o estúdio do nosso irmão Léo, que posteriormente o nosso irmão Vini vai estar passando pra gente aí também fazer a divulgação nos próximos canais, tá bom, Vini? Então deixa pra gente aí para o próximo, você lembrar eu, viu? Que era pra gente ter colocado nesse aí, a gente acabou esquecendo aí, tá bom? Então, também como patrocinadora nossa também desse projeto. Sem eles, não seria possível a gente realizar esses podcasts. Então é extremamente importante a gente passar a transmitir a ajuda desses irmãos extraordinários que estão sempre à frente, nos ajudando, nos incentivando que esse projeto continue. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Indo para a parte aqui de liderança, irmão, eu queria fazer uma pergunta para você. O que define para você, a gente ouviu bastante em relação à liderança, mas o que define para você um bom líder dentro da maçonaria hoje? Digo para você não apenas como delegado, tá? Mas como um grão-mestre também. O que define ser um bom líder para você? Um bom líder, na minha visão, né, é aquele que sabe passar os conhecimentos que ele adquiriu. Por que eu penso assim, né? Porque todo mundo que vai para uma loja, ele vai para aprender, né? Então, ele sai da sua casa, chega até a loja. Então, o que ele espera? Adquirir conhecimento. Então, quando ele tem um bom líder dentro de loja, que sabe passar um exemplo, tem conhecimento do que está falando, compartilha da forma correta, também deixa os outros irmãos também compartilhar os próprios conhecimentos, isso agrega muito valor, sabe? Esse compartilhamento de instruções, de sabedoria, de exemplos, torna uma loja mais rica. Então, ele acaba se tornando um bom líder com isso, porque todo mundo que tem ali, né, a questão de estar naquele momento, acaba elogiando, fala, poxa, eu saí daqui rico e energizado, porque eu aprendi muito aqui hoje, sabe? Certo. Muito bom, irmão. Isso que você falou é extremamente importante, porque diversos líderes a gente vê que eles querem implantar por meio do medo, por meio da vamos dizer assim, da autoridade, do autoritarismo, como se a gente fosse vamos dizer assim, um quartel. Exatamente. Tem que ser dessa forma, tem que andar todo mundo assim. É o que a gente costuma ver a maioria das vezes em algumas potências, né? E isso, de certa forma, como o irmão acabou de dizer, eu acho que por meio da humildade, né? Por meio quando a gente vê também por meio até próprio da caridade, a gente vê de como essas autoridades trabalham, né, irmão? Como você mesmo acabou de falar. E, irmão, eu queria fazer uma pergunta para você, voltando um pouquinho atrás. Claro.
né? Eu ia fazer essa pergunta para você, mas isso ficou ainda na minha mente aqui, eu quero fazer para você. Qual conselho que você daria para um aprendiz que está começando hoje? O conselho que eu daria hoje é para que ele não desista, né? Que ele estude, porque a maçonaria ela vai trazer muitos conhecimentos para ele. Ele vai aprender como aprendiz o básico, claro, mas posteriormente ele vai entender tudo aquilo que ele está vendo hoje no grau de aprendiz. Então, eu acho que a questão dele não desistir, não perder lojas, porque uma loja perdida não volta. Então, é importante que ele esteja em loja e que ele estude, né? Estude de acordo com o grau dele, não pule etapas, não queira saber o que o companheiro faz, ou o mestre faz, ou o que ele sabe, né? Ele tem que aprender ali no grau dele de aprendiz mesmo, né? Entregar os trabalhos em todas as lojas, que é bem importante. Então, toda loja você tem as instruções. Então, é importante na próxima loja você levar o que você aprendeu na loja anterior, porque aquilo também vai fazer as dúvidas serem sanadas, né? E o mestre, ele gosta disso, né? De ver que o aprendiz, ele está interessado. Ele fala, poxa, olha, ele fez o trabalho, eu vou ler aqui. Acaba motivando motiva até o mestre que está ali. Exatamente. Certo. E falando de mestre, irmão, falando de irmãos que a gente está falando, a gente falou um pouco do aprendiz. E para aqueles irmãos que estão desmotivados, estão adormecidos, que a gente diz afastado da maçonaria, qual que é o conselho que você poderia dar para esses irmãos? A maçonaria nunca vai sair de você, né? E você não vai deixar também de ser nosso irmão, mesmo adormecido. E todo mundo tem o seu tempo e o seu momento. Então, se você adormeceu e era o momento disso acontecer, isso não é eterno. Pode acontecer de você refletir, você pensar e voltar atrás e falar, poxa, olha, eu quero voltar, eu sinto falta dos meus irmãos, sinto falta de estar em loja, sinto falta de adquirir os conhecimentos. Então você pode voltar para a potência, sabe? É só conversar com um dos nossos irmãos, entende? E você voltar para a luz. Né? Porque quando você está fora da maçonaria, algo falta dentro de você. Então, eu mesmo, quando fico um tempo sem ter loja, eu falo, caramba, né? Você esquece às vezes até alguma coisa ali de loja e você relembra, enfim. Então, é importante para esses que estão adormecidos, eles perceberem que o lugar deles é aqui na maçonaria. Eles já foram iniciados, eles são nossos irmãos. Irmão, a gente vê que você tem uma experiência, certo? Você saiu de uma potência, veio para outra, você já viu irmãos adormecidos, hoje você é uma autoridade maçônica estadual, você é um delegado regional, então você sabe o que é a maçonaria. Eu vejo que o irmão tem um conhecimento sobre a maçonaria, né, avançado. E como que você enxerga, dentro de tudo isso no Brasil, o que você enxerga o futuro da maçonaria no Brasil? Eu acho que o futuro da maçonaria aqui, ele vai continuar expandindo, vai continuar crescendo, né? As instituições que levam a maçonaria a sério, elas continuam crescendo, continuam trazendo mais irmãos para as potências, continuam fazendo com que as potências elas continuem crescendo. Então eu vejo assim um futuro promissor, né? Aquelas outras potências que não levam a sério, que visam muito a questão só do valor financeiro, que muitas vezes não estão preocupados com os obreiros, com os irmãos, essas não vão durar, tá? Elas começam, duram um certo tempo e depois elas somem do mapa, né? Essa é a real, né? Mas aquelas outras que fazem a caridade, né? Que tem mesmo a questão da irmandade, essas sim, elas vão continuar crescendo. Então eu vejo assim um futuro promissor aqui no país. O bacana é que não apenas é por meio das lojas, esses trabalhos, como o irmão acabou de falar sobre a caridade, mas também por meio das redes sociais, que a gente está vendo bastante sobre maçonaria, né, divulgação, diversas potências maçônicas do âmbito também nacional e tanto quanto internacional, vem divulgando bastante, desmistificando o que é a maçonaria.
Porque antigamente a maçonaria era uma instituição de apenas pessoas, dos nobres, vamos dizer assim, né? Nessa percepção das pessoas, só nobres poderiam pertencer à maçonaria, nenhuma pessoa que é plebeu, né? Pessoas que não têm uma renda, são menos vulneráveis, vamos dizer assim, uma classe menor não pode fazer parte da maçonaria. Hoje em dia a gente já vê que não existe isso. Diversos irmãos que eu já entrevistei, irmãos falaram que não tinham, eram CLT, tinha irmãos que tinham uma profissão que não recebiam muito bem. Obviamente que a maçonaria deixa claro que tem que ser autossuficiente para poder fazer parte dela, né? Você tem que ter alguma coisa para você. É uma instituição que ela é sem fins lucrativos, então necessita que as pessoas tenham seus trabalhos, tenham algum poder financeiro para poder se locomover, para poder o templo, para ele se manter, precisa de donativos, né? Precisa das mensalidades para poder manter a loja, os paramentos também, alimentação e diversas outras coisas, energia, enfim, né? Todas essas particularidades. Mas é muito bacana essa divulgação da maçonaria para poder desmistificar, né? E essa mensagem vai ser transmitida muito mais como está sendo transmitida hoje, e muitas outras pessoas vão querer saber de como entrar, de como poder participar e estar mais afinco, né, em tentar entrar para a maçonaria. Isso é muito importante, as redes sociais, né, irmão? Ela tem ajudado bastante a transmitir, né, essas instruções pra gente. E se você pudesse deixar um legado, irmão, como delegado na Gloob, qual seria? O meu legado aqui é fazer com que os irmãos eles estejam mais unidos, né? Que a gente continue sendo uma família, que a gente continue sendo essa potência que é hoje. Tô gostando muito, tá, de estar na Gloob. Eu fui muito bem acolhido, muito bem recebido. Ainda tô conhecendo alguns irmãos, ficamos muito felizes, irmão. Muito assim, muito bom, muito gratificante. Agradeço a todos aí, tá, pelo acolhimento aí nas últimas lojas. Mas o legado que eu quero deixar mesmo é mostrar, né, que a maçonaria não é essa instituição que as pessoas às vezes pintam, né? É uma coisa boa, sabe? Você entra na maçonaria e se torna uma pessoa melhor, né? Aqui você auto se lapida. Aqui você tem o conhecimento para ser um pai melhor, um filho melhor, né? Uma pessoa melhor. Na empresa onde você trabalha, você se torna um funcionário melhor. Então você tem as ferramentas necessárias para ser um ser humano melhor, né? Então a maçonaria ela te traz isso, e isso é muito importante, sabe? Só quem está dentro que sabe. Então você que não está ainda, você está convidado também a fazer parte, né? E quem sabe realizar uma entrevista com a gente. Muito bom, irmão. Eu gostaria de ouvir essa mensagem de quando eu queria entrar para a maçonaria. Que o tempo que eu entrei, irmão, lá em 2013, não existia um podcast, não existia nada, né? Não existia nada desse tipo para que pudesse falar assim, eu venha procurar sobre maçonaria, conhecer um pouco. Eu queria saber sobre maçonaria, mas eu não tinha a oportunidade de poder ingressar. Então, tive que pedir para aí o outro não falou nada, e a mesma coisa que aconteceu com você, passou para outro, e lá na minha época era muito difícil você conseguir falar com um irmão para poder fazer a indicação, né? O processo era muito burocrático, porque não tinha todo esse sistema, computador, hoje em dia, tecnologia. Acesso tinha, mas não era tão como hoje. Era muito mais difícil, muito escasso. Uhum. A maçonaria ainda estava nos documentos, então era muito difícil. Pra você ser iniciado, eu fiquei 1 ano para ser iniciado. Caramba! Foi 1 ano e 1 mês. E o que eu gostei da Gloob, por exemplo, a gente levou alguns candidatos, né, para fazer aí a entrevista. E foi em loja, né? Então, assim, cara, muito legal, porque a pessoa ela já sentiu a energia da loja, sabe? Aquela energia boa, aquela energia positiva. E elas falaram, elas falaram, meu, a energia aqui é ótima, sabe? É muito boa, é muito forte. Então, assim, no meu tempo não foi assim também, né? Então, no meu tempo também não teve isso não. Aqui foi o diferencial para mim, positivamente, foi essa questão também das entrevistas serem feitas no templo, sabe? Porque aí a pessoa realmente ela vê como fala, ó, é isso aqui, tá? Você vai aprender isso, mas a gente não vai poder te falar agora, porém, você tá vivenciando já, né, ali na entrevista,
um templo maçônico, cara. Isso é muito legal. Então, a gente que veio de fora, você fica assim, vendado. Você fala, poxa, como será que é? O que vai acontecer? Né? Será que é legal? Será que não é? Vou me adaptar? Vou investir meu tempo? Não vou? Então, você fica mesmo na dúvida. Agora, hoje, você leva a pessoa ela já tem uma ideia, uma visão. Ela fala, poxa, eu quero ou não estar aqui. Sim, com certeza, irmão. Isso é muito legal, muito bacana essa oportunidade de poder estar, né, mais próximo da maçonaria para você saber como que é. Estamos chegando no final do nosso podcast. Antes da gente chegar no final, irmão, e a gente fazer a última pergunta para você, as suas considerações finais, eu queria estar compartilhando aqui com vocês o nosso irmão Vini. Você poderia compartilhar com a gente, irmão? Já tá na tela, né? Tá na tela, beleza. Bom, estamos convidando todos os irmãos esparsos pelo orbe terrestre. Desde do sul ao leste, ao norte, ao oeste, para o convite da sessão magna pública de posse para o Grão-Mestrado Estadual de São Paulo. A entrada no evento será dia 3 de maio de 2026, às 10h30 da manhã. O endereço está aí, para Samuel Sabatini. Não tem número. Tá sem número porque lá na praça mesmo já vai dar para ver ali a entrada do teatro. Vai ser dentro de um teatro muito bonito, muito bacana. Em São Bernardo do Campo, é muito próximo do centro daqui de São Paulo. O evento aí contará com dignidades internacionais das confederações internacionais e autoridades estaduais também. Grão-mestres estaduais e federais de todos os estados, irmão. Nosso irmão delegado. E o convite, o valor tá aqui, ó. Pode colocar aí, o Vini, de novo, por favor. Ó, o convite individual, R$119, tá? A data limite aí vai ser para até dia 23 de abril de 2026. E inclui o almoço na churrascaria no final do evento. Então, o valor vai ser definido para a entrada do evento, né, que vai ter umas lembrancinhas ali, e depois, posteriormente, quando acabar o evento, vai estar indo pra churrascaria ali, uma churrascaria muito boa, eu vi as fotos, muito bonita, né, irmão? E aí a gente vai se confraternizar. Esse valor é por pessoa, lembrando o seguinte, que no link que foi postado nas redes sociais, na comunidade oficial da Gloob, a sessão é pública, então pode vir tio, tia, mãe, sogra, até a sogra, você pode trazer, traga todo mundo, tá? E dentro disso, esse convite no link que você tem que cadastrar é por pessoas, tá? Então tem muitos irmãos que estão com essa dúvida, mas eu tenho o cadastro e já tenho que fazer eu não posso fazer 2 Pix, não. Cada convite você faz e faz o pagamento daquele convite individual. Faz o cadastro de outro, o convite individual. Então os pagamentos têm que ser individuais, não tem como mandar um valor total. Tem que ser individual, o sistema reconhece apenas individual, tá bom? Então já estou passando para os irmãos e para também para os convidados que não são maçons também, estão convidados a poder participar, como eu acabei de falar, tá bom? Então, tô vendo aqui o podcast, eu quero ir lá conhecer, pode ir lá também, tá bom? É só entrar pelo link, tá lá no Instagram, no Facebook, ou o link para poder entrar, se cadastrar, as informações, e lá no dia vai poder entrar e participar também da nossa confraternização, tá bom? Então vai ter muita gente, vai ter muitos irmãos, tá confirmado aí muita gente. A gente lá o local ele comporta até 350 pessoas. Caramba. Até o momento aí, pelo que a gente viu aí, vai estar com certeza vai estar uns 280, 300 pessoas, certeza. Né? Só pessoas de outros estados, irmãos que estão vindo de outros estados e parentes, já está confirmado mais de 50. Nossa. Entendeu? Mais de 50 não, perdão, mais de 80. Então tem muitas pessoas que vão vir de fora. E ainda mais a maior concentração da Grande Lojinha do Brasil é aqui em São Paulo. Então tem muito mais irmãos. E a posse vai ser do Grão-Mestre Estadual de São Paulo e várias outras também autoridades, tá? Bom, passando para o próximo evento aqui, nós teremos um evento muito bom, hein? Um evento que está vindo aí. Vou compartilhar, irmão Vini, tá aqui, ó. Veio aí o segundo Bode Day, tá? A entrada vai ser gratuita. Vai ser na sexta-feira agora, de 24 de abril, hein? Tá convidado, viu, irmão? 24 de abril, tem que estar aí, irmão. Delegado tem que estar aí, fiscalizando todo mundo. Não, vamos, pra ver quem bebe, né? Pra ver se quem bebe tá indo pra casa bêbado. Vamos beber. Vai ter música ao vivo ainda aqui, Vini? Tá música ao vivo, cerveja gelada
Ia me surpreender se tivesse que cerveja quente, né, irmão? Cerveja gelada, drinks e o melhor espetinho da Moca, hein? Eu vou estar aqui, Vini. Vou estar aqui, hein? Esperando espetinho da Moca, eu vou ver aqui. O endereço não tá aqui, né? O endereço tá na mensagem. O endereço aqui a gente colocou lá tá no Instagram, tá nas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, tá o endereço lá, tudo certinho. A gente vai estar compartilhando novamente no próximo podcast que a gente vai ter também, que vai anteceder o dia 24/4. Então, todos os irmãos estão convidados. Irmãos estão convidados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, todos estão convidados. Vão poder vir aqui conhecer o local do Bode Day, um local muito bonito, muito legal. Vamos gravar, vai ter algumas outras vídeos posteriores aí. Está confirmado, ó, Sereníssimo Grão-Mestre, provavelmente o nosso Sapientíssimo Grão-Mestre, nosso irmão Léo também vai estar presente. Tá, autoridades federais, estaduais também, todas estão confirmadas. Então vai ter muitos irmãos aqui. Então vai ser muito bacana pra gente não apenas confraternizar esse momento, essa união, que é a fraternidade da maçonaria, mas também vai ter irmãos de outras potências também que vão estar presentes. Vai ser um evento extraordinário, tá? E dentro disso, meus irmãos, a gente pode estar compartilhando essa parte do network, que é muito importante. Momento ali que é oportuno, fora dos nossos ágapes, fora das nossas sessões, para a gente estender um pouco mais essa comunicação. Eu já vi, meu irmão, por meio de um bode day desse, né, quando eu era venerável mestre de uma loja, o meu primeiro vigilante e um outro irmão falam sobre negócios, e esses irmãos atualmente estão milionários. Caramba! Sério, irmãos. Sério, Vini. Os irmãos estão milionários. O nosso irmão, primeiro vigilante na época, e um irmão que era mestre da minha loja, ele era diácono, dentro de um bode day desse. O irmão tinha uma empresa, acabou falando com outra, vou investir nessa empresa aí. E deu certo. Hoje os irmãos não estão no Brasil, estão tudo nos Estados Unidos. Legal, hoje eles têm uma empresa muito famosa aqui no Brasil. Eu não me recordo muito o nome da empresa. Faz um bom tempo, já faz uns 4 ou 5 anos. Mas esses dias eu fiquei sabendo das empresas deles aqui que estão crescendo extraordinariamente. E eles não estão aqui. E a ideia nasceu dentro de um bode day. Eu vi isso. Então é algo incrível. Hoje mesmo eu estava até compartilhando com o meu Sereníssimo que o network dentro da maçonaria é extraordinário. Então, que nosso segundo bode day possa estar cheio de bode aqui, tá? Nesse day, pra gente poder festejar e nos confraternizarmos nesse momento muito importante, tá bom? Bom, estamos chegando hoje aqui no final do nosso podcast de edição 36, o nosso delegado regional, nosso irmão Wanderson dos Ramos, mestre maçom da augusta e respeitável loja simbólica Estrela da Manhã, número 9, da regional da Zona Norte também, a loja do irmão. E, irmão, antes da gente terminar aqui o nosso podcast, eu queria deixar as considerações finais para você poder estar passando para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Fica à vontade, irmão. Maravilha. Eu queria agradecer, né, pelo convite, né, por estar aqui. Agradecer a Gloob também, né, por ter me aceitado aí como irmão. Ao mesmo tempo me dá essa responsabilidade, né, como delegado aqui também, e dizer para todos os irmãos que eu estou disponível, tá? Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde, deu para perceber aí, né, no linguajar. Então estou disponível para que vocês precisarem, tá? A gente é uma família, e eu acho que essa família ela tem que estar sempre unida, né, e crescendo, né? Então o que vocês precisarem, estou à disposição. E obrigado mais uma vez pelo convite. Meu irmão, nós agradecemos pela sua presença. Tá? Foi extraordinário o nosso podcast hoje. Poder conhecer um pouco do nosso delegado regional. E os irmãos também que fazem parte da regional do irmão. Para poder, às vezes, o delegado está lá. E muitos irmãozinhos que acabaram de entrar não conhecem o delegado. E agora está sendo apresentado o delegado da Zona Norte para os demais irmãos poder conhecer, né? Então isso é muito bom para ter essa transparência, compartilhar, mas a honra é nossa de você ter vindo até aqui. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua presença, tá? Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Bom, muito obrigado a todos que nos acompanham sempre nos nossos canais oficiais. Queremos pedir para que não esqueça de seguir, compartilhar, comentar e também assinar o sininho abaixo. Isso é muito importante para o engajamento
do nosso canal, do nosso podcast, para que a gente possa cada vez mais transmitir a mensagem, né, avante para as pessoas que têm interesse em entrar na maçonaria, de desmistificar mais o que é a nossa sublime instituição, né, o que realmente é a maçonaria, e também poder deixar esses mitos de lado. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado.